maravilhoso, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és sublime, Tu és soberano. A Tua vontade, Senhor, é plena. Ela é o melhor para nós. Nós não temos dúvidas disso. Por isso, Senhor, que nessa manhã abrimos o coração e nos apresentamos a Ti. Por isso que nessa manhã, Senhor, levantamos a nossa voz em louvor, em adoração. Por isso que nessa manhã nós cantamos a bondade do Senhor. Por isso que nessa manhã nós podemos levantar a voz e dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é sublime, o quanto o Senhor, meu Deus, é poderoso. Nós queremos, Senhor Jesus, nos rasgar na Tua presença e poder, Senhor, de todo o nosso ser, declarar o quanto nós amamos o Senhor. O quanto, meu Deus, a Tua fidelidade por nós pode ser proclamada. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos dado amigos, o Senhor tem nos dado família, o Senhor tem nos dado irmãos. O Senhor tem nos dado, Senhor, um tempo, Senhor, tão pleno. Tantas coisas podem estar acontecendo nesse mundo, tantas coisas podem estar acontecendo à nossa volta, mas a verdade, Senhor, é que podemos contar contigo independente de qualquer coisa. Nós não somos movidos pela política desse mundo, nós não somos movidos pelas religiões desse mundo, nós não somos movidos, meu Deus, pelos interesses desse mundo. Não, Senhor, a nossa vida é Tua. Quem nos guia é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Quem nos dá sustento é o Senhor. Quem nos dá, Senhor, a oportunidade de estarmos respirando, estarmos aqui é o Senhor. Quem tem nos guardado nesse país é o Senhor. Quem tem nos prosperado é o Senhor. E quem, meu Deus, continuará dirigindo a nossa vida é o Senhor. E é por isso que nós podemos Te dar graça, podemos Te dar glória. Podemos dizer que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, Jesus. Você pode dizer isso? Você pode levantar suas mãos, levantar sua voz e declarar isso para Deus? Com todo o fôlego que tenho, Cante. eu cantarei da bondade. Diga mais uma vez. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Oh, se você crê, declare. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tem, Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, Tua bondade, Deus. A bondade, Tua bondade, Deus. de Deus. Tua bondade nos segue. Cantarei Tua bondade nos alcança, Senhor. a bondade Aleluia. de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Recandala bashuria dala balabarabalaba. Derebaduricam dala basiri didididi. Sharadia drega dandere descenderia da baduria malabalabalaba. Arebaduricam dala machiria dala sorianderi. Sharabaduria deria. Oh, shalabadalabalabalabalaba. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Teu nome. Bom é o Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Declare, homem de Deus. Em todo tempo Tu és tão bom. Declare, mulher de Deus. Em todo fôlego
Declare, jovem. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos glorificar o nome dEle. Bem forte. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Amém, povo de Deus. Bom dia a todos. Vamos nos assentar. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que privilégio, né? Podemos nos reunir mais uma manhã para buscar o nosso Deus, para buscar crescer em graça, para buscar crescer em entendimento, para buscar crescer em favor, e que verdadeiramente o Senhor possa se revelar às nossas vidas, se revelar ao nosso coração, falar conosco, nos dar as diretrizes certas, para que possamos sair daqui hoje e possamos sair daqui plenos na presença do nosso Deus. Amém? Essa semana tem sido para nós uma semana muito especial, muitos cultos, né, tivemos na semana, o tempo de Deus operar, muitas pessoas também novas se chegando à casa de Deus, inclusive se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer lhe receber, né, fique mais do que à vontade, porque o filho não tem um lugar melhor do que a casa do pai, não é verdade? Então, todos vocês que talvez sejam a primeira vez que estejam vindo, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, e que nós possamos, né, ao final desse culto, meus irmãos, sairmos daqui prontos para mais uma semana que teremos pela frente, possamos sair daqui realmente alinhados com o Senhor e com a palavra dEle, e em plena comunhão em nome de Jesus. Amém? Hoje para nós vai ser um tempo muito especial, porque muitas pessoas também Deus tem chamado no nosso meio para poder fazer um pouco mais pela obra do Senhor, para poder servir melhor ao nosso Deus. E hoje à noite nós vamos começar também um tempo de treinamento dessas pessoas que, né, o Senhor tem chamado para poder fazer algo mais para a casa dEle, para a obra dEle. E glória a Deus por isso. E assim a obra de Deus vai avançando, né? Pessoas vão se chegando, vão conhecendo o Senhor, vão tomando uma decisão pelo nosso Deus, vão aprendendo mais do Senhor e vão servindo com amor, com excelência, em nome de Jesus. Lembrando que nós vamos ter batismo nas águas no último domingo desse mês. Então, se alguém já tomou uma decisão por Jesus, já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, e você diz assim, eu quero seguir o que a Bíblia diz, eu quero testemunhar Jesus, testificá-lo na minha vida, eu quero publicitar esse amor que eu tenho para o Senhor e tomar uma decisão de viver uma vida na presença dEle. Então, você pode ao final do culto procurar um dos nossos pastores, o John ou o Gilbert, e poder falar, olha, por gentileza, pega o meu nome, porque na semana que vem nós já vamos ter aí o curso preparatório do batismo, para que no último domingo você possa descer as águas batismais em nome de Jesus. Amém? Se prepare também, porque nós estamos prestes a ter o nosso encontro da família, que nós sempre realizamos também. É aquele momento que a gente reúne toda a igreja, e a gente sempre vai a um local específico, passamos ali um sábado todos juntos, com muitas atividades, um tempo de comunhão. Então, vamos vivenciar em nome de Jesus esse ano, mais esse encontro, né, que já se tornou uma tradição aqui no nosso meio, né, todo ano, e tem sido muito bom, né? A gente vê ali centenas e centenas de pessoas reunidas, famílias reunidas, tem sido uma grande bênção. E nós estamos programando também para esse ano um retiro de mulheres que vai acontecer no mês de outubro. Logo mais eu vou pedir para minha esposa tratar sobre esse encontro, mas eu queria desde já que as mulheres já estivessem aí com o coração aberto, porque vai ser um retiro com muitas atividades que vão acontecer para as mulheres, vai ser um tempo de preparação, um tempo de crescimento. Então, em nome de Jesus, todos, né, vão ter aí essa oportunidade de poder estar juntos em nome de Jesus, reunidos, e vai ser uma grande bênção. Amém? Sempre fique atento às atividades que acontecem na igreja, porque a gente sabe, né, como que é esse período de verão. Esse é um período que muitas pessoas acabam, né, tendo um tempo de tirar de off com a família, que é, né, mais do que justo. É um tempo de poder, né, aproveitar com os seus, e tendo a oportunidade, né, faça isso em nome de Jesus, porque isso é saudável. Né? A gente que vive aqui há muito tempo, a gente sabe como é a vida na América, a gente sabe como todo mundo trabalha de uma forma árdua, né? Então, há tempo para tudo, né, meus irmãos? Tem até o tempo de poder também tirar um pouquinho e respirar, né? Isso é importante. Tempo de cuidar da saúde, da alimentação e de tantas coisas que não podem ser desprezadas. Mas principalmente esse cuidado espiritual,
Esse é o valor maior que nós temos que ter, né? Se estivermos bem com Deus, bem espiritualmente, com certeza estaremos bem em muitas áreas da nossa vida. Antes de adentrar na palavra de Deus, eu queria ouvir testemunhos, porque Deus tem feito tantas coisas lindas no nosso meio. Deus tem abençoado pessoas, curado pessoas, libertado pessoas, prosperado pessoas, dado livramento para as pessoas. E eu quero nessa manhã glorificar Deus junto com todos. Quem aqui tem uma bênção para contar? Pastor, Jesus tem sido bom para mim. Eu tenho colocado questões diante dele, eu tenho feito pedidos e Jesus tem me respondido. Eu queria ouvir pelo menos uns 3 testemunhos nessa manhã. Nós temos aqui, pastor, eu tenho uma bênção para contar, uma vitória para contar, uma graça que Deus me deu, eu quero contar para glorificar o Senhor em nome de Jesus. Vamos aqui primeiro. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Tudo bem? Se apresenta para todo mundo. Bom dia, igreja. Eu sou a Roseli. E faz tempo que eu quero dar esse testemunho. Então chegou a hora. E desde que eu frequento a Igreja da Graça, eu vejo, ouço ele falar que temos que esperar nele. Desculpa. Respira fundo aí, segura as lágrimas, a gente quer ouvir, né, Roseli? Senão só vai ficar chorando. Quando nós chegamos aqui, Deus coloca pessoas boas em nossas vidas, porque Ele sabe o caminho que a gente vai trilhar. Então, meu filho começou a estudar, chegou aqui na middle school, a Maria chegou na high school. E logo no começo, o dono da minha casa pediu para verificar se ele poderia ir para uma escola técnica. E eu falei, sim, com certeza, né? Vai ser ótimo para ele. E como a gente sempre espera em Deus, a gente nunca se pergunta como vai ser. Essa é o que a gente tem que fazer. Se a gente crer nele, tem fé nele, o resto todo ele vai fazer. E quando faltando 5 meses para o Henrique se formar, né? Nesse caminho todo, tudo bênçãos, né? Para os dois, para a família toda, né? E a professora dele perguntou como que ele estava fazendo o estágio remunerado, porque quem tem art number, né, não pode fazer. Aí eu falei, bom, filho, Deus sabe de todas as coisas, continua. E hoje meu filho, graças a Deus, está formado, faz o estágio remunerado, está trabalhando desde o primeiro dia que se formou. E, gente, é tudo verdade. Você sai de casa para vir com Deus e... O Senhor cuida, né, Roseli? E Deus deu a vitória. E tá aí o Henry agora formado, trabalhando, Deus, prosperando e nós feliz. Eu acho assim, Maria aqui também, o Senhor, graças a Deus, bem amparada, sabe? Aprendendo a conviver, até Deus. Deus é um bom pai, né? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Essa alegria de uma mãe, né? Ver os seus filhos aí bem colocados, avançando. Deus é bom. Mais alguém tem uma bênção para contar? Pastor, eu tenho. Jesus tem sido bom para comigo. Jesus tem me dado vitória, tem me dado livramento, tem me prosperado. Mais alguém tem bênção para contar? Isso, em nome de Jesus. Fica de pé para todo mundo te conhecer, né? Se apresenta para todo mundo, por favor. Bem, nome Luiz. Eu só não estou ouvindo. Acho que está ligado o microfone dele. Esse é o Luiz, né? Para quem não ouviu. Na virada do ano aqui, a gente escreveu as coisas que a gente queria. Você fez o projeto de vida, Luiz. Projeto de vida. E a gente queria uma casa dos nossos sonhos. E Deus abençoou que nós não sabemos como, deu tudo certo. Mas graças a Deus nós conseguimos comprar a casa dos nossos sonhos mês passado. E foi tudo bênção de Deus. Sem Ele. Tá feliz. Que lindo. Amém. Palmas para Jesus. E foi uma bênção. Eu tive essa semana lá, inclusive, para a gente orar lá, apresentar o Senhor. E realmente Deus é bom, né? Ele estava me contando nos detalhes como é que tudo aconteceu. Jesus nos surpreende, né? Jesus faz de uma forma linda. Tudo bem, minha irmã?
Se apresenta para todo mundo também. Meu nome é Maria e a bênção que eu quero contar é o cuidado e o carinho que o Senhor tem para com todos os seus filhos. Nessa situação migratória que a gente está atravessando, eu sou housekeeping e vários clientes, para não dizer 90%, passaram mensagem para mim e falando para mim, Maria, me desculpa, me perdoa o que está acontecendo com vocês. Maria, eu estou muito preocupada com você, a gente gosta muito de você. Como é que está o seu marido, Samuel? Como é que está o Leandro? Como que estão todos? E por falar nisso, tem 2 anos que vocês cuidam da nossa casa e nós precisamos conversar a respeito de valores. Eu preciso aumentar o valor da casa, porque não é justo o tanto que você trabalha. Eu vejo Deus transformando problemas em bênção. Eu estou aqui para agradecer. Amém. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Deus é bom, né, meus irmãos? Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Tem mais testemunho? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Fica de pé, irmã. Isso. Se apresenta para todo mundo também. Bom dia. Meu nome é Josileia. Mais conhecida como mãe dos trigêmeos, né? Eu estava com vergonha, mas a pastora falou, não, fala, você tem que falar. Bom, eu falo muito, vou tentar falar rápido, tá, pastor? Tá bom. Nós nunca imaginávamos que nós um dia teríamos trigêmeos. E quando eu e meu marido nos mudamos para um apartamento de 2 quartos, eu imaginei assim, né, ter um bebê, né, talvez 2, então aquele apartamento era ótimo para a nossa família, que a gente imaginava ter. Mas Deus não via assim e nos deu 3 ao invés de 1. E aí o tempo foi, quando eu descobri, eu já desde a gravidez eu ficava assim, meu Deus, esse apartamento não vai comportar uma família de 5, 3 tudo, né? 3 carros, 3 tudo. E aí as coisas foram acontecendo, eles foram crescendo, os brinquedos proporcionalmente ao tamanho deles foi crescendo e a minha casa não tinha espaço para nada. E me dava muita tristeza ver os meus filhos Apertadinhos ali. andando de patinete no espaço. E a vizinha, a gente morava no primeiro andar, a vizinha de baixo o tempo inteiro reclamava e de manhã o Pet acordava, queria brincar de carrinho. E a gente não podia deixar, porque era muito cedo, 7 horas da manhã, meu marido, não, Benjamin, vem aqui. E ele chorava, mamãe, eu quero brincar de carrinho. E isso acabava comigo e eu sempre orando ao Senhor. E um dia, eu estava no Stop Shopping e do nada, o Senhor colocou no meu coração para eu fazer um propósito. E eu liguei para o Joaquim. Falei, amor, Deus pediu para eu fazer um propósito. Eu vou começar com um propósito. Toda sexta-feira eu vou jejuar em prol da nossa casa física e da nossa família. E eu comecei esse propósito. Eu moro em Sônia e um dia, passando, eu vi um sinal de uma construção. Aí eu falei, Senhor, eu quero morar ali. Mas não tinha nada, só tinha um sinal. E aí eu saía da igreja e eu, nesse propósito. E eu saía da igreja, passava, e aí eu Ia nesse local e começou a determinar a bênção ali. Eu saía do carro, eu orava, eu andava, eu parava o carro, eu mostrava as crianças, falava, olha, tá vendo aquele lugar ali? Vamos pedir para Jesus dar uma casa pra gente ali? E aí a gente orava. Às vezes eles já estavam dormindo, eu orava sozinha, e era quase todo domingo, antes de ir para casa, eu passava e orava. E realmente era um condomínio. Antes eu não sabia que era, eu imaginava. E eu vi aquele condomínio crescendo. E fui determinando. E foi ficando bonito. E hoje a gente está morando lá, pastor. Assim, e eu ficava pesquisando várias casas e lugares para morar e tudo parecia tão fora da nossa realidade. Mas foi ali que você colocou a planta dos pés. Eu coloquei e eu determinei exatamente essa palavra. E assim, é literalmente, infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Em tudo. O apartamento é novo. E agora os meninos estão correndo? Eles estão andando de bicicleta dentro de casa. Olha só. Bicicleta dentro de casa. O Noah falou assim, mamãe, essa casa é muito grande, eu tô pedindo.
Então, são assim, tem amenities, sabe? Tipo, tem piscina, tem academia. Então, assim, tudo novo, tudo moderno, tudo bonito. É a bênção do Senhor, né, Josileia? Palmas para Jesus, glória a Deus. É mais do que pedimos ou pensamos, né, meus irmãos? O único bom aqui é que os vizinhos de baixo não dá para bater muito forte, porque como tudo aqui é gesso, fura, né? Então eles têm que cuidar. Sim, sim. Às vezes, nós não nos atentamos aos detalhes que a gente acha que é coincidência. O número do meu apartamento é 101. Tipo, aí um dia eu falei, meu Deus, então assim, nós estamos morando no primeiro andar e o apartamento é 101. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor me deu o apartamento 101, não foi tipo 10, 11, 12. E pra mim é isso, eu acho que Deus separou exatamente. Ele cuida. aquele lugar ali pra nós. Amém, glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Jesus é bom. Você sabe o que ela está contando aqui? Isso é uma coisa de fé que a gente aprende. Meu irmão, a Bíblia diz, aonde colocar a planta dos vossos pés é vosso. Nós temos que aprender isso, né? Isso que ela contou é um ato de fé. É isso que a gente diz. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Domingo é aquele dia que a gente vem aqui, a gente busca, né, renovação espiritual, entendimento. Os cultos de quarta, os cultos de sexta, são aqueles cultos que a gente aprende a batalhar, a gente aprende a guerrear. Isso é uma marca registrada desse ministério da graça de Deus, determinação. Há algo, meu irmão, que nós cremos. Nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para fazer. Não há limites. Quantos aqui verdadeiramente já não têm tantas histórias lindas para contar de questões que, humanamente falando, eram impossíveis, mas porque aprenderam a colocar a fé em ação, aprenderam a determinar, aprenderam a tomar posse da bênção, têm vivido o melhor de Deus. E vai acontecer com você também em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do nosso Deus, meus irmãos. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 8. Eu quero dizer algo para você. Isaías, capítulo de número 49, verso de número 8. Eu queria dizer algo para você. Você pode olhar para mim no fundo dos meus olhos? Você consegue olhar na bolinha preta dos meus olhos agora? Então olha na bolinha preta do meu olho agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é o seu dia. Olha de novo, eu quero olhar no fundo dos seus olhos. Olha para mim. Deixa eu dizer para você, ó. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Isaías 49, 8. Vamos ler juntos? Olha o que diz aqui. Isaías 49, 8. Diz assim, leia comigo. Assim, diz o pastor Glauber. Não. Assim diz quem? O Senhor. No tempo. Fiz o quê? E no dia da salvação. E te darei por concerto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. Vamos ler de novo esse texto juntos, por favor? Em alto, em bom som. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por concerto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, descrito aqui pelo profeta Isaías, ele é sem dúvida uma profecia messiânica, ou seja, diz diretamente em relação ao Messias, diz diretamente em relação ao Senhor Jesus. A obra pela qual o Senhor, Ele faria e Ele realizaria na vida de todos aqueles que crescem. Esse texto mostra aquilo que o Senhor Jesus, Ele se manifestaria de forma pronta. Deus deixa claro que Deus o ajudaria e que Deus o ouviria. Tudo isso para que Ele pudesse cumprir o propósito de Deus quando o enviou para estar até nós. E Deus, Ele verdadeiramente, aquilo que Ele declarou, Deus verdadeiramente, Ele cumpriu. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida, né,
como se o nosso amanhã já tivesse garantido. Mas nós não podemos viver uma vida como se o amanhã já tivesse garantido, se nós continuarmos postergando algumas decisões que serão eternas. Não adianta eu achar que amanhã vai estar tudo bem, se aquilo que eu preciso fazer hoje eu não faço. Então, eu não posso postergar algumas ações e eu não posso postergar algumas decisões. Eu preciso compreender que se não houver um presente, nunca vai haver um futuro. Porque aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. O texto aqui está falando sobre tempos. No tempo favorável e no dia da salvação. Só que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é diferente do nosso calendário gregoriano. É muito diferente. O relógio de Deus, ele é diferente do nosso relógio. Por isso é importante entender não somente aquilo pela qual o profeta trata a respeito do que aconteceria com Jesus, mas contextualizarmos para o dia de hoje, para entendermos o que isso também diz respeito à nossa vida. Porque toda a palavra que é inspirada, por mais que muitas vezes tenha se cumprido já na vida de pessoas, ou tenha sido determinada para tempos, hoje nós podemos vivenciar tudo isso na nossa vida, principalmente quando fatos estão consumados. E aí já temos direitos adquiridos em relação a tudo isso. É como em um tribunal, quando você vai pleitear uma causa que talvez para você seja nova, mas já existe uma jurisprudência sobre aquele assunto. O que é isso? Decisões que foram tomadas favoráveis àquela questão. E que na hora desse julgamento vão ser invocadas, para que sejam favoráveis a você também. Então é isso que Deus, Ele quer fazer. E se nós entendermos isso, nós vamos hoje sair daqui com respostas e com vitória de Deus. Primeira coisa que é importante entendermos, diz o texto aqui o seguinte: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te ouvi. O que é esse tempo favorável, meu irmão? O que é esse tempo aceitável que a Bíblia Sagrada aqui ela se refere? Esse é o tempo determinado para o clamor que é feito. Muitas vezes Jesus, quando estava aqui, Jesus estava em oração e colocando a sua vida diante do Pai. E muitas vezes na realização de milagres, Jesus dizia: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que eles vejam que Tu estás comigo e que Tu me enviastes, então faça isso acontecer. Então você vê exatamente o próprio Senhor, Ele estendendo o clamor a quem? Ao Pai. Quando a Bíblia está dizendo, no tempo favorável te ouvi, a Bíblia está mostrando, meus irmãos, que existe o tempo de levantar a voz e clamar. Existe o tempo de se colocar diante de Deus e fazer ao Senhor as petições. O tempo realmente de poder se chegar diante de Deus e contar com a paciência divina e contar realmente com a resposta dele em relação àquele clamor. E o tempo de fazer isso não é amanhã. O tempo de fazer isso, o que é? É hoje. O tempo de tomar essa ação não é depois. Nós não podemos viver postergando decisões que vão ser eternas. Nós não podemos ficar postergando decisões que precisam ser tomadas no dia de hoje. Então, o momento de clamar não será depois. O momento de clamar será agora. O que é que você está passando? O que é que você está vivendo? O que é que tem lhe incomodado?
O que é que você tem desejado? O que é que você tem sonhado? Então ele está dizendo aqui, no tempo favorável eu te ouvi. Lá em Isaías, no capítulo 55, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Marca Isaías que a gente volta ao capítulo 49. Vamos um pouquinho à frente, no capítulo de número 55. Olha o que está escrito aqui. Isaías, capítulo 55, verso de número 6. Isaías, capítulo 55, verso 6. Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, meu irmão, não é quando eu quero, é no momento que ele me chama. Não é no momento que eu acho que é no tempo necessário. Às vezes nós demoramos para tomar algumas ações, às vezes nós demoramos para tomar algumas atitudes. Às vezes nós demoramos para falar com Deus. Vem lá uma notícia imigratória, vem lá uma notícia econômica, vem lá uma notícia, sei lá, de qualquer aspecto da vida, social, enfim. Nós recebemos aquilo e sabemos que aquilo de alguma forma nos afeta. Aquilo de alguma forma pode mudar os rumos daquilo que nós temos. Nesse momento, o que é que nós fazemos? Deixa eu ligar para ver o que o fulano diz. Deixa eu ligar no noticiário para ver o que o noticiário fala. Deixa eu ligar lá na rádio para ver se os jornalistas lá vão falar alguma coisa do assunto. Reclamamos, às vezes murmuramos, às vezes xingamos. Só que o que é que nós devemos fazer no momento que nós recebemos aquilo, que entendemos que aquilo de imediato não é bom? Com quem é a primeira pessoa que nós deveríamos levantar a voz e conversar? É com Deus. Só que muitas vezes nós passamos tempo e ficamos correndo atrás de tantas coisas, ouvimos tantas ideias, ouvimos tantas opiniões, criamos às vezes as nossas próprias opiniões, entramos em debates, entramos em pelejas, reclamamos, murmuramos, e a única coisa que nós não fazemos é o quê? Levantar a voz e falar com Deus. Mas para um filho de Deus deveria ser a primeira coisa que ele faz. Para um filho de Deus deveria ser a primeira posição que ele tem em relação a tudo. Viu lá o noticiário, ouviu? Está repreendido isso em nome de Jesus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor, eu não recebo essa palavra de morte que foi dada, porque o Senhor tem vida e a tua palavra declara assim, 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 em nome de Jesus. Há o tempo aceitável. E o tempo de nós podermos se colocar diante de Deus não é amanhã, o tempo é hoje. Quantas questões estão no seu coração? Quantas coisas incomodam você nessa manhã? Quantas coisas geram medo para você? Dúvidas sobre o amanhã? Quantas coisas assolam lá dentro da tua vida a ponto de você dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? Só que, por mais que eu me dirija a Deus, não é para eu ficar lamentando, porque Ele disse: eu te ouvi no tempo aceitável. Existe o tempo de clamar, existe o tempo de colocar as causas diante dEle, existe o tempo de colocar as questões diante dEle, e o tempo não é amanhã. Pare de ficar postergando aquilo que precisa ser feito hoje. Ah, mas eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, eu sei que Deus vai cuidar de mim, eu sei que eu vou depois brincar com o leão lá no céu. Meu irmão, se continuar desse jeito, não vai ter força para poder chegar para brincar com o leão lá no céu, porque vai desistir no meio do caminho, porque a pressão vai ser grande e muitas vezes vai ser consumido. O peso vai ser maior do que possa suportar e a tendência vai ser o quê? Abandonar tudo, a ponto de dizer: meu Deus, eu não aguento essa pressão. Esse é o tempo aceitável. É o tempo em que eu tenho condições de chegar diante de Deus,
porque Ele está com o ouvido bem aberto e atento à minha oração e o meu clamor. Ele diz, no tempo aceitável te ouvi. E Ele diz lá no versículo de número 8, no dia da salvação eu te ajudei. Qual que é o dia da salvação? O que é esse dia que o Senhor está dizendo aqui, meu irmão? Esse momento é aquele momento que Deus, Ele se manifesta para intervir na vida do homem e fazer com que a obra seja plena, salvação. O verbo no seu original é sozo, é curado, é liberto, é restaurado. Quando a Bíblia trata sobre salvação, a Bíblia trata sobre uma obra completa que ela faz, de cura, de restauração. Então ele está dizendo, nesse dia, no dia da salvação, nesse dia, que é o dia de salvação, eu te ajudei. É aquele momento que você necessita da força do Senhor, da resposta de Deus, da direção de Deus, da intervenção divina direta na sua vida. Ele é pronto para poder se manifestar. E nisso eu preciso crer. Porque muitas vezes, mesmo sendo de Jesus, meus irmãos, o que acontece? Eu não dou bola para aquilo que Ele fala. Eu recebo somente aquilo que eu acho que é. E muitas vezes eu ignoro algumas coisas. Você quer ver um exemplo que eu posso te dar para você entender? É aquela pessoa que financeiramente, muitas vezes, está passando um momento difícil. Essa pessoa está passando uma crise financeira muito grande. E aí, ela vem à igreja e ela começa a ouvir a palavra. Só que a palavra que ela começa a ouvir, o que é? Para de gastar naquilo que não é pão. Só que ela está com dificuldade financeira, ela fala, gastar naquilo que é pão, não tem nem para gastar em lugar nenhum. Aí ela vem na igreja, ela ouve, seja fiel, dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. E ela muitas vezes, meu irmão, está naquela situação financeira difícil, e que ela fala, mas o que isso tem a ver? E aí nós nos fechamos. Só que aquela palavra, na verdade, é a resposta que você precisa. Por quê? Porque às vezes ganhava 10 e gastava 12. E a conta ficou vermelha. E aí, passou a ganhar 20. Só que está gastando 25. Supostamente, era para estar sobrando. E aí Deus traz essa palavra para que algumas atitudes sejam tomadas. Para que pare de gastar naquilo que não é pão. Para que pegue lá o extrato do banco, para que pegue lá o extrato do cartão de crédito e comece a fazer um check. Deixa eu ver o que eu tenho de subscription que eu estou pagando aqui e que na verdade eu não uso. É 10 aqui, é 15 ali, é 5,99 aqui, é 1,35 ali, e quando você vai ver, é 450 no final do mês. Jogado fora, porque está gastando naquilo que não é pão. E como aqui na América não é igual ao Brasil, que a gente pensa por mês, a gente pensa por ano, porque aqui na América a gente aprende a pensar por ano, né? Conta é por ano aqui, embora pague semanal. Mas aí você vê, opa, 400 por mês, vezes 12, gente, $5.000 meu está indo embora. E aí a gente vê, meu Deus, eu estou com 1 mês de trabalho, 15 dias de trabalho, uma obra que eu peguei, sendo jogado fora, dando de graça, e está me faltando. No dia da salvação eu te ajudei. Às vezes, meu irmão, o devorador está entrando na minha vida e eu estou tendo prejuízos que eu não percebo. É alguém que vem e me rouba. É algo que vive quebrando e toda hora eu vou tendo prejuízo porque eu estou gastando com aquilo. São investimentos que eu faço que não dão lucro. E eu fico na expectativa
de avançar. Mas a Bíblia fala sobre fidelidade. Explica que é uma ação de um demônio chamado devorador que se faz presente e atua na minha vida quando eu não sou fiel. Só que eu me fecho. Só que é o dia da salvação. É o dia do Senhor vir e intervir na minha vida. Lá em Hebreus, olha o que a Bíblia diz. Você está com a tua Bíblia? Aí, abra para a gente, por gentileza. Hebreus capítulo 3, verso 7. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 7. Hebreus 3, 7. Olha o que diz. Hebreus capítulo 3, verso 7. Diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viraram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Lá no deserto eles viram o dia da salvação? 40 anos rodando. E morreram todo mundo no meio do caminho. E não encontraram a cura, não encontraram o livramento, não encontraram a resposta do Senhor. Porque desprezaram o dia da salvação. Aquele dia de ouvir aquela voz de Deus que fala ao coração e que produz a resposta. Meu irmão, quando você estiver na igreja, quando você estiver ouvindo uma pregação, quando você estiver lendo a palavra de Deus, quando você estiver ouvindo a mensagem, e na hora essa mensagem chegar no seu coração, entenda, este é o dia da salvação. É o dia dessa palavra produzir cura, produzir restauração, produzir temor, produzir milagre na tua vida. E quando você ouve e recebe aquilo e você entende, Deus é isso, você sabe, Deus vai atuar na tua causa nessa hora. Esse é o dia da salvação. Meu irmão, como é importante quando nós nos despertamos para isso. A Bíblia Sagrada afirma lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, volta um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Algo que precisa estar registrado no teu coração. Eu comecei esse culto dizendo para você, olhando nos seus olhos, o quê? O que eu disse para você quando nós começamos esse culto? Quando eu pedi para você olhar nos meus olhos? Hã? Já esqueceu o que eu disse para você? Já esqueceu? Não é possível. Eu pedi para você olhar no fundo dos meus olhos. Eu repeti para você. O que foi que eu disse para você? Eu disse assim: hoje é o seu dia. Por que eu disse isso? Por que eu disse isso? Coloca na tela para a gente Isaías 49, onde nós começamos a ler. Por favor. Isaías 49, 8. Coloca para mim, Isaías 49, 8 na tela. Veja só, leia comigo. Assim diz, no tempo favorável e no dia da salvação, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restauração à terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. E eu disse a você que isso é uma profecia messiânica que se referia a quem? A Jesus, mostrando para você que ele veio, que ele teve o cuidado de Deus, ele teve o dia favorável, ele teve o dia da salvação e se tornou esse conserto. Foi ou não foi? Você crê que Jesus morreu? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que essa palavra foi cumprida em Jesus? Aí você diz assim: pastor, se isso era sobre Jesus, então e para a minha vida? Coloca agora o texto de 2 Coríntios 6. Verso de número 2. 2 Coríntios 6, 2. O que é que diz aí? Porque diz, ouvi-te em tempo
e socorri-te no dia... Para. Essa palavra se refere ao quê? A Isaías 49, que nós acabamos de ler. Verdade? Vamos continuar o texto. Eis aqui agora o tempo. Eis aqui agora o dia. Vamos ler de novo? Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia. Isso diz respeito só a Jesus? Isso diz respeito a quem hoje? A mim e a você. Assim como Deus, meu irmão, se manifestou em Jesus para o cumprimento da vontade dEle, para o cumprimento da obra dEle, para que Ele pudesse ter forças e condições de fazer com que a obra fosse cumprida e nós pudéssemos estar novamente ligados com o Senhor, curados. Hoje, porque em Jesus uma obra foi completa. Hoje, porque em Jesus há o exemplo para mim e para você. Hoje é o tempo aceitável para mim e para você. Hoje também é dia da salvação para mim e para você. Hoje é o dia que eu também posso me chegar a Deus, e eu agora faço em nome de Jesus. Eu agora faço com a garantia de que uma obra foi feita, de que Satanás foi derrotado e foi destronado, com a garantia de que a chave está na mão do Senhor, com a garantia que eu tenho a força dele comigo, com a garantia de que um fato está consumado. Então eu posso, mesmo no momento difícil, entender: o dia aceitável é hoje. Eu posso clamar, ele vai me ouvir. Eu posso levantar a minha voz e ele vai me responder. Hoje é dia da salvação. É o dia que Ele vai se revelar à minha vida, vai me dar o entendimento, vai mostrar o que Ele tem para mim. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça, e eu vou ver a atuação dEle na minha vida, o milagre cumprido, a resposta dada, porque Ele é Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo. Muitos anos depois do que o profeta disse, quando Jesus nem estava entre nós, Ele nos mostra: aquilo que você vê na palavra é para você também. Aquilo que você lê na palavra é para você também. Não existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. O velho a gente esquece e o novo a gente vive. Não, existe a palavra de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, não importa se está no velho ou se está no novo, quando o Senhor vem e se revela e se mostra a você e traz o entendimento, assuma aquilo na sua vida. Porque aquilo que foi determinado mesmo para Jesus, mesmo para os profetas, mesmo para o povo de Deus à época nas batalhas, o mesmo hoje, de uma forma espiritual, é designado a mim e a você, se nós cremos. E se isso acontece, meu irmão, a gente pode viver o melhor de Deus na nossa vida. O dia de você ser curado dessa doença não é amanhã. O dia de você ser curado dessa doença, quando que é? É hoje. O dia de você ver a tua situação financeira mudar não é amanhã. O dia de você ver a tua situação financeira mudar é hoje. O dia de você ver o seu casamento ser restaurado não é amanhã. O dia de você ver o seu casamento restaurado é hoje. O dia de você ver, meu irmão, as coisas mudarem na sua vida não é amanhã, é hoje. E você vai viver essa construção diária na sua vida. E você vai poder contemplar com seus olhos esse cuidado. Igual o testemunho que a Josileia contou. Eu passei naquele lugar, eu vi uma placa. O que tinha lá? Um terreno para ser construído. Mas eu já coloquei, eu vou viver nesse lugar. E eu vou todo dia sair do culto, eu vou passar naquele lugar. E no começo era um terreno. Depois ela começou a ver simplesmente vigas de concreto. Depois ela conseguiu ver os andares se levantando. Depois ela conseguia sair daqui da igreja, passar e ver o acabamento final sendo feito. E depois ela pôde, em definitivo, entrar dentro daquele lugar que estava pronto. Que lá atrás era apenas um terreno vazio. Mas quando Deus fala o coração, quando Deus ele mostra, se consagra, faz um propósito, faz uma meta, faz um alvo, faz um voto,
E você realmente segue, porque nós vivemos da fé, meu irmão. Nós vivemos da fé, da certeza que a palavra dá ao nosso coração. Quando nós fazemos isso, é dia aceitável do Senhor. É dia da salvação do Senhor. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Pare de ficar postergando o que precisa ser feito. Pare de ficar postergando as ações que você precisa ter. Pare, meu irmão, de ficar deixando para depois, porque a gente deixa para depois e a gente não faz. O tempo de fazer é hoje, o tempo de fazer é agora. O tempo de colocar em prática é hoje. O tempo de tomar a decisão certa é hoje. Porque quem pode garantir o amanhã? Olha o que diz Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, verso 14. Tiago, capítulo 4, verso 14. Olha o que diz o texto sagrado. Tiago, capítulo 4, verso de número 14. Está escrito assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois o quê? Se desvanece. O tempo aceitável é hoje, meu irmão. Porque o amanhã não pertence a nós. O nosso relógio é diferente do relógio de Deus. Por isso o tempo é hoje. Você não está aqui à toa hoje. Você que está ouvindo no rádio, você não está ouvindo à toa agora. Você que está me assistindo na live, você não está assistindo à toa agora. Você não veio nessa manhã aqui. Você veio aqui porque hoje é o tempo aceitável para você. Hoje é o dia da salvação, por isso essa palavra está chegando no teu coração. Para que você, meu irmão, faça agora o que precisa ser feito. É hoje que você vai pegar o telefone e vai falar com quem tem que falar. É hoje que você vai olhar nos olhos e vai conversar com quem tem que olhar. É hoje que você vai resolver situações e acertar coisas na vida que precisam ser acertadas. É hoje que você vai acertar a tua vida com Deus como precisa ser acertada. Não é amanhã, é hoje. É no momento que a palavra se revela a você. Porque o amanhã não pertence a mim, não pertence a você. O amanhã pertence a quem? A Deus. Se a minha ação for plena hoje, eu vou ter a garantia de um amanhã. Porque o que Deus prometeu hoje para mim, eu vou viver isso na minha vida. Mas se eu não tiver isso, qual é a certeza que eu tenho em relação ao amanhã? Eu e você não temos poder para convencer nada nem ninguém. Mas o Espírito Santo tem esse poder. Eu posso dizer muitas coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos na Bíblia Sagrada para você. Eu posso contar muitas histórias para você para tentar deixar de uma forma clara ou ilustrar aquilo que a Bíblia diz, tentando levar você a uma compreensão plena. Mas eu não tenho o poder de convencer você a ponto de, por mais que eu possa me esforçar e tentar de uma forma mais clara possível, eu não tenho esse poder de convencer ninguém. Ninguém tem esse poder de convencer ninguém. Você não tem poder, mulher, de convencer o seu marido. Você, marido, não tem poder de convencer sua mulher. Você, pai, você não tem poder de convencer os seus filhos. Se do outro lado eles batem o pé, você vai fazer o quê? Se eles dizem que não, é não. Se eles discordam de você, se eles criam barreiras, nós não temos. Mas Deus tem. Deus tem. Por isso que quando eu entendo que hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, eu não me privo de fazer o que precisa ser feito. Eu não me privo de falar do amor de Deus. Porque uma palavra que é dada é uma sementinha que ali é plantada. E quem vai fazer essa obra não sou eu. Quem vai fazer essa obra, quem que é? É Deus. Lá em João, no capítulo 16, verso 8, ele explica isso para nós. Por isso, meu irmão, se você precisa acertar algo com Deus ou com alguém, faça.
Se a palavra de Deus está tratando no teu coração nessa manhã para que você tome algumas atitudes ou passe a fazer algo que você não tem feito ou deixou de fazer, faça. Porque quem tem trabalhado e quem tem convencido é o Senhor. Olha o que diz João, capítulo 16, verso de número 8. Diz: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está o quê? Julgado. Por isso hoje é dia da salvação. Porque hoje é dia que o Espírito Santo está entre nós. E é Ele que traz esse convencimento. É Ele que nos traz esse entendimento, é Ele que nos dá essa visão. É Ele que nos dá condições de nós podermos avançar. Hoje é o dia da salvação, porque é hoje que você está ouvindo essa palavra. Hoje é o dia da salvação, porque é hoje que o Senhor está falando com você. Lá em João 6,35, olha o que diz o texto sagrado. Eu não sei você, mas eu gosto muito de folhear a Bíblia. Talvez seja por isso que às vezes eu compartilho muitos versículos com você. Porque a gente precisa conhecer essa palavra que é o manual da nossa vida. João capítulo 6, verso 35. Olha o que ele diz. E Jesus lhes disse: eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá, e quem crê em mim nunca terá o quê? Sede. Hoje é o tempo aceitável do Senhor. Porque é hoje que Ele está dando pão para a gente comer. É hoje que Ele está dando dessa água para matar a nossa sede. É hoje que Ele está se revelando a nós. Hoje é o seu dia, meu irmão. Hoje é o seu dia, meu irmão. Hoje é dia de você levantar sua voz aos céus e clamar como talvez faz tempo que você não clama. Hoje é o dia de você talvez aqui dobrar os seus joelhos e rasgar o seu coração diante de Deus como talvez há tempos você não faz. Porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E é o que nós vamos fazer nessa hora. Nós vamos sair daqui com a vitória nas mãos. Vamos se colocar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Fique de pé se você sentir de estar de pé. Dobre os seus joelhos. Se você sentir de dobrar os seus joelhos. Mas esse é o momento de você se chegar diante de Deus. Eu não sei quais são as questões que você vive, passa, enfrenta. Quais são as batalhas, os conflitos internos que estão na sua vida, no seu coração. Os medos pela qual você passa, enfrenta. Mas hoje eu sei que é o dia aceitável. Eu sei que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus está se mostrando a você. E vai atuar na sua vida. Feche seus olhos. Se coloque na presença de Deus. Pai, estamos diante de Ti. Pai, o nosso coração está aberto. Pai, a nossa confiança é depositada no Senhor. Porque não há outro como Tu. Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor. Não há outro como Tu. O Senhor é digno de toda aceitação. Pai, nós abrimos o nosso coração nesse dia chamado hoje e nós nos apresentamos ao Senhor. Pai, nós abrimos o coração nesse dia chamado hoje, nos colocamos diante da Tua presença, porque hoje é o dia que o Senhor está falando conosco. Hoje é o dia que o Senhor está nos mostrando de que tudo aquilo, meu Deus, que ouvimos na Sua palavra é para nós. É para que vivamos, meu Deus.
Obrigado por isso. Porque, meu Deus, o Senhor nos mostra muitas coisas. O Senhor nos dá, meu Deus, grande entendimento. O Senhor, meu Deus, tem tirado as escamas dos nossos olhos e nos permitido ver. O Senhor tem aberto os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. E o Senhor nos dá condições, meu Deus, de vivermos todos os dias milagre, provisão, livramento. O Senhor é maravilhoso. Oh, Santo Deus! Quantas coisas que muitas vezes nós queremos na nossa vida, nós queremos para os nossos filhos, nós queremos, meu Deus, para os nossos netos. Quantas coisas, Senhor, nas nossas vidas nós queremos, na vida das pessoas que nós amamos, queremos bem. E às vezes, meu Deus, hesitamos, Pai, em travar batalhas espirituais. Às vezes, meu Deus, estamos apenas chateados, apenas resmungando, apenas reclamando, apenas questionando. Quantas coisas, meu Deus, nós ouvimos que nos entristecem e fazem, meu Deus, com que nós retrocedamos, fazem, meu Deus, com que nós desistamos. E quantos, meu Deus, têm desistido de tantas coisas, têm desistido da vida, têm desistido dos sonhos, têm desistido de lutar, meu Deus, por restauração, por mudança, por transformação. Mas hoje, meu Pai, hoje, Senhor, é o dia aceitável. Hoje é o dia que o Senhor está com os ouvidos abertos para a nossa oração. Hoje é o dia que o Senhor está aqui, Deus, e separou para ouvir o nosso clamor. Hoje, Deus, é o dia que a Tua mão está estendida para operar na nossa vida. Hoje é o dia da salvação, Pai. Hoje é o dia de vermos a intervenção do Senhor, curando, libertando, transformando, restaurando. Mova-te entre nós, Senhor. Mova-te entre nós, Senhor. Meu Deus, opera na vida dessa pessoa que clama por cura, porque está doente, tomada de uma enfermidade, fazendo, meu Deus, tratamentos, tomando remédios, Deus, tendo que fazer visitas constantes e periódicas ao médico. Poder de Deus entra em ação nessa hora e confirma, Deus, cura na vida dessa pessoa. Olha para essa pessoa, meu Deus, que tem andado triste, tem andado, meu Deus, atordoada de tantos problemas financeiros, econômicos, estruturais que estão à sua volta. Isso tem tirado, meu Deus, o ânimo, isso tem tirado as forças, meu Deus, isso tem tirado, Senhor, a motivação. Mas, Pai, hoje é o tempo aceitável. Hoje é esse dia de salvação. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, vem nessa hora, Deus, tira esse peso, tira, meu Deus, essa amargura, tira, meu Deus, esse cansaço, tira, meu Deus, tudo isso que tem, meu Deus, colocado essa pessoa para baixo, sem motivação, sem inspiração. Tira tudo isso agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que perdeu a perspectiva de estar nesse país, e que, meu Deus, tem se abatido a cada dia, e muitas vezes fica só esperando o dia, Senhor, que vai ser pega, o dia, Senhor, que vai ser deportada, o dia. Pai, quantas pessoas estão já com isso, apenas dizendo: ai, eu tenho poucos dias aqui, porque, meu Deus, já se dá por vencida. Mas hoje, Deus, é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, vai lá naquela agência imigratória, Pai. Move aquele processo de lugar, Senhor. Dá graça aos olhos daquele agente imigratório que vai fazer o julgamento, daquela pessoa, daquela agência que vai olhar, Deus, a petição, para que essa pessoa encontre graça, favor, Deus, e viva milagre. Aquilo, meu Deus, que humanamente falando não dá, não é possível, o Senhor pode. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, restaura relacionamentos, Deus, que estão
perdidos. Restaura, meu Deus, relacionamentos que estão, meu Deus, frustrados por traições, por enganos, por mentiras. Meu Deus, em nome de Jesus, ouça o clamor dessa pessoa que consegue, Deus, nessa hora abrir o coração e orar. Ah, meu Deus, até ontem não queria ver aquela pessoa nem pintada de ouro na frente, mas nessa manhã, Deus, ela está orando porque ela entende, hoje é o tempo aceitável, hoje é dia da salvação. Então vem, meu Deus, em nome de Jesus, para trazer restauração. Ah, meu Deus, é o clamor sincero que é feito nessa manhã por homens e mulheres que ouviram e que entendem. Quem tem fome, vem e coma. Quem tem sede, vem e beba. Ah, meu Deus, hoje é esse dia. É dia, meu Deus, dessa pessoa ser levantada, colocada de pé, restaurada, fortalecida. Hoje é dia dessa pessoa ter um cântico de vitória nos lábios, ter alegria no coração, ter coragem, ter ânimo, ter motivação, ter garra. Oh, meu Deus, ter determinação. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Assim como o Senhor esteve ao lado de Jesus, Pai, durante todo o tempo que Ele esteve entre nós, inclusive, Deus, naquela cruz, dando graça e força a Ele, para poder, meu Deus, cumprir a obra de forma plena. Nos dê força, Senhor, também, para que nós possamos cumprir o nosso chamado, seguir sempre da direção do Senhor, sem hesitar, porque, meu Deus, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, e nós Te glorificamos por isso, Senhor. Erecandalabachá, o rebadorecam da la xeria da la suricam da la machá, o rabadorecam da la bassorecam da la bachorian da la ma, o rabadorecam da la bassorecam da la bachorian da la saradorian da la ma, o rabadorecam da la siririri la bacheria la badorian da la sarabalabala. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Meu Jesus, Oh, xarabadarama. Salvador, Aleluia, Jesus. outro igual não há. Todos os dias quero louvar o quê? As maravilhas de ter amor. Diga o que Ele é em sua vida. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Diga para Ele. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Levante o som e declare: aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cante. Poder e majestade, poder e majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam ao som de meu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te louvarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, Santo Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por saber que hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Obrigado por ouvir a nossa oração. Obrigado por responder ao nosso clamor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça com as suas palavras. Agradeça com as suas palavras. Não hesite em agradecê-lo.
Não hesite em agradecê-lo por ter ouvido a tua oração, por ter respondido a tua oração. Oh, Senhor, obrigado. Porque nós vamos vivenciar isso na nossa vida a partir de hoje. E nós vamos poder testificar isso para o mundo saber que o Senhor é bom. Obrigado, Jesus. Quem orou com fé, diga graças a Deus. Quem crê que o seu dia é hoje, aplauda Jesus. Porque hoje é o dia aceitável. Porque hoje é o dia da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora você dá um abraço na pessoa do seu lado e fala parabéns pela sua vitória. Dá um abraço na pessoa e fala parabéns pela sua vitória. Sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus, ele é maravilhoso, não é verdade? Daqui a pouquinho nós vamos ceiar para encerrar esse culto e vai ser muito especial. Que Deus abençoe você que também que nos ouve no rádio, que nos assiste na live. E esperamos por você aqui conosco, hein? Domingo 10 da manhã, quartas e sextas, às 8 da noite sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?